Bom, nós estávamos aqui num clima saudável, né? Noticiário super tranquilo, semana afável, clima de paz e amor, né? Sim, há quem diga exageradamente aí que as portas do inferno se abriram nessa semana. Imagina, que é isso. Não há porquê. Bom, hoje ainda não contamos com o nosso zagueiro, que segue em férias. Estou aqui com meu amigo Cleveland, para os mais próximos, Cle, pessoa afável, carinhosa, hoje devidamente trajado de Fred Krueger, né? É em Aliás, hoje, homenagem à semana. aliás, é uma semana tenebrosa. O nosso amigo Victor Loyola, que vem numa sessão paranormal, teremos por enquanto apenas a sua voz, né? Numa sessão quase que espírita. E Marcelo Contando com Butcherman, a né? Enel. E, A Enel, se ela ajudar, eu volto ainda com a imagem, né? Se ela não bele- ajudar, vai ficar só na voz. Beleza. Em sessão psicografada. E o meu querido xará, Marcelo Butcherman, que faz um picadinho como ninguém, né, xará? Bom, vamos começar aqui com o nosso amigo Victor, falando aí sobre os números do Covid. Ô, Victor, entramos no samba lelê aí, né? O Dória mandando todo mundo voltar para o trabalho. Aliás, está com Covid pela segunda vez, apesar de ter sido imunizado. E aí, quais são as novidades do Covid? Cada vez é mais passado, já acabou? Podemos seguir Não, em frente? Saldo não, de acho que já, balanço ou ainda não? não, já acabou, não dá para dizer isso, né? A gente ainda tem 6 óbitos por milhão por dia. Esse valor é superior ao que nós experimentamos no nosso platôzão do ano passado, que era ao torno de 5. Mas vem caindo constantemente. O número de novos casos hoje é equivalente ao que tínhamos no dia 3 de janeiro, o número a média móvel de óbitos equivalente ao que tínhamos no começo de março. Então, é uma queda, eu diria, imparável. Vai continuar caindo. Questão de saber se vai cair muito rápido ou menos. Então, essa semana deu uma desacelerada a redução, mas continua caindo. Então, e com o avanço da vacinação, né? Eu acho que é o componente dos dois. Hoje a gente já tem 43% da população com ao menos uma dose, 6% da população adulta. E nesse ritmo, né, a gente provavelmente, em 30, 40 dias, ultrapassa os Estados Unidos, porque eles deitaram a curva. Então, eles não estão mais evoluindo na vacinação. Chegaram num ponto que agora os caras não querem mais se vacinar, os que não tomaram a vacina não querem, eles não estão mais evoluindo, assim como alguns países da Europa também já deitaram a curva. A nossa curva não dá sinais de deitar, a gente ela vai devagar e sempre, né? Então a gente está hoje na idade de 37 e tal, então eu acho que nós temos ainda provavelmente entre um mês e uns 40 dias a gente se nivela em termos de vacinação aos países lá do hemisfério norte. E aí o componente dessas duas coisas, a gente acaba tendo uma situação melhorando continuamente. Existe esse temor sobre a variante Delta. Eu não tenho uma variante Delta. Pelos números, eu acho que não há razão para pânico, tá? Eu vou só citar um exemplo que eu publiquei ontem. Reino Unido hoje é um dos 5 países com mais casos novos por milhão de habitantes. Ele é o top 5, ou seja, voltaram os casos de Covid no Reino Unido. Eles estão com 500 casos novos por milhão. Esse número, eles já tiveram esse número na segunda onda, no dia 23 de dezembro, o mesmo número, 500 novos casos por milhão. A diferença é que no dia 23 de dezembro, eles tinham 7 óbitos por milhão por dia. E hoje tem 0,6. 12 vezes menos. E naquele momento, do dia 23 de dezembro até o pico da segunda onda, eles avançaram esse número de 7 para 18, aí depois começou a cair, ou seja, o número subiu ainda 150% sobre o mesmo momento em que eles vivem hoje. Se a gente aplicar esses 150% hoje, eles chegariam a 1,5 óbitos por milhão por dia, que é um número ainda baixo. É um número que não assusta ninguém, é um número sobre o qual muitos países já estavam relaxados. Tá? Então, eu não vejo essa variante Delta como uma ameaça.
É óbvio, ela vai gerar mais casos, mas não são casos que vão gerar quadros severos, na minha opinião. Só uma opinião baseada só na matemática simples, não sou infectologista para dizer, mas me parece que é uma variante contagiosa e mais fraca. Tá? Então, eu só espero que as pessoas não entrem nessa vibe do fecha tudo por causa disso. Eu acho que esse tipo de situação, ela talvez seja necessária, mesmo que questionável, na iminência de um colapso do sistema de saúde. Se não houver esse colapso, eu acho que também não tem sentido falar disso, né? Então, estamos já, eu diria, no último trecho da pandemia, sabe? Na minha cabeça, eu acho que a gente deixa a porta de saída para trás no quarto trimestre. Quando tiver com menos de 2 óbitos por milhão por dia no Brasil, com todos os estados operando abaixo disso, aí dá para dizer que a gente se livrou, tá? Seria uma marca para mim. Ainda está com 6, tá? Não está melhorando, mas ainda existe. Muito embora a gente já esteja quase na normalidade das vidas, né? Tipo, todo mundo não tem mais restrição, podemos jantar fora até as 23 horas, você bota máscara, tira máscara e tal. Acho que ninguém aguenta mais aquele negócio de fica em casa, né? Isso aí acho que já foi enterrado, não volta mais. Inclusive eu recebi hoje uma notícia, não sei, que o governador aqui de São Paulo tinha determinado o fim do trabalho em home office para os servidores, né, e a volta. Ô, Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem algum estado, na média aqui do Brasil, não sei se você tem acompanhado estado a estado, que está muito pior, assim? Não, o pior estado nesse momento é o Paraná, mas as informações do Paraná, elas estão erráticas, porque ele fica um tempo sem represão, depois despeja tudo de uma vez, sabe? Então tem muito dado represado que cai e aí interfere, ele fica como um eletrocardiograma. Sim. Não é condizente com a realidade do estado. Então todos já estão, de fato, caindo bastante. O pior ainda é o Paraná, mas o Paraná eu vou dizer que é uma informação não confiável. Então não existe nenhum quadro crítico no Brasil em termos de a pandemia está resiliente aqui. Está todo mundo caindo com essa observação só que eu faço a respeito do Paraná. Tá certo. E lockdown também cá para nós, né? A essa altura do campeonato, acho que já está mais do que comprovado que não tem efetividade, né? Não, É o que eu acho. acho que assim, talvez no momento Apesar extremo, que tem gente que não acha, né? Porque num primeiríssimo momento, ali com uma medida pontual para se preparar, para criar uma infraestrutura, para evitar um colapso, tudo bem, mas acho que essa altura do campeonato não teria sentido. Para mim, grata surpresa, muito grata surpresa, nessa noite de horrores, né? Entendeu? Eu que imaginava que o nosso amigo Rodrigo ainda estivesse de férias, o nosso zagueiro de Fazenda, que estava na Fazenda, já voltou para compor o quinteto. Tudo bem com você, Rodrigão? Muito bem. Tudo Porque muito bem. hoje eu tinha feito uma apresentação da Noite dos Horrores, né? O Cleveland ali com a sua camisa de Fred Krueger, o Vitor falando do além, o Marcelo Butcher. Mas agora nós temos um super-herói para nos salvar. Muito bom. É isso que é legal. A maturidade é tudo, né? É bacana isso. Bom, já que é para falar já que nós estamos numa noite de horrores, como nós temos falado nas últimas semanas, talvez até por insistência minha, muito mais do que, sei lá, por algum resultado efetivo ou que se possa levar a sério. E aí, alguém quer começar a falar sobre a famigerada CPI? Vocês têm a possibilidade de falar voluntariamente. Não, é só você que assiste isso aí, Marcelo. Tem que ser você. Então, eu nem sei. É tipo o BBB. Então, BBB é o único. Então deixa eu fazer Eu assisti também, Marcelo. Assisti algumas partes aí. O que você viu que você gostou? Levaram ontem lá uma pimentinha lá, ela saiu meio que peitando todo mundo. E qual que foi a sua impressão? Não sei se você chegou a ver. A minha impressão é que, olha, Marcelo, tem uma quadrilha nessa história? Tem.
Agora, se essa quadrilha conseguiu fazer alguma coisa, muito provavelmente não, né? Porque dinheiro público não saiu por aí. Mas é tão surreal. Eu sou uma pessoa física, eu vou no ministério, negocio em nome de uma outra empresa. Assim, tem umas coisas assim que são do arco da velha, né? Hoje a gente descobriu que tem um exército inteiro dentro do Ministério da Saúde, supostamente, pelo que o rapaz de hoje disse, fazendo negociações, né? Que é a coisa mais surreal que eu já vi. Mas tá tudo muito. Eu digo, eu falo, eu acho, eu imagino, até agora eu não consegui entender o que aconteceu de fato. Meu ponto é que quanto mais eu escuto essa CPI, mais eu tenho a certeza de que é um ambiente político, ponto. Ninguém está interessado em procurar de fato o que aconteceu. Eu acho que isso não vai dar em Exatamente. absolutamente nada. Vai ser, para um lado e para o outro, um palanque político. E esse negócio vai se estender principalmente para enfraquecer o Bolsonaro, né? Que levantou a bola, né? Eu acho que assim, a porrada mais desgastante que poderia ser dada, acho que eles meio que inverteram a pauta, né? Acho que eles tinham que ter pego primeiro esse pessoal da base, e aí, É, de posse desse levantamento, informações. cobrar as autoridades, tentando buscar. Acho que inverteram tudo. E essa inversão é simples de explicar, né? Essa inversão se dê. É que nem você vai investigar um. Vamos imaginar uma quadrilha de traficantes. Você vai ali no morro, começa, pega o avião, aí o avião te entrega ali quem que é o soldado te entrega quem que é o tenente ali do ponto, até uma hora que você vai chegar ali numa cobertura. Entendeu? Nesse caso a CPI não, porque o Marcelo, objetivo. mas Oi. veja só, é muito importante isso, hein? Você conhece essa frase? É muito importante isso, Ah, hein? putz, Virou esse é o a frase da jargão dos CPI. caras, né? E aí você vê que começaram querendo já dinamitar o governo, a maior parte dos caras que foram lá se saíram relativamente bem, não teve o efeito assim desejado, e a sensação que eu tenho é que estão requintando, mas acho que está perdendo o punch, não consigo imaginar que vão assim atingir o presidente por tudo que vi. E assim, eu acho que eu sou uma prova viva de que a CPI está perdendo o punch, porque eu, que nos primeiros dias ficava o dia inteiro trabalhando, mas ouvindo cada vez mais, levam umas figuras lá que não tem nada a ver. Acho que assim, é muito natural, né? Uma compra envolvendo bilhões deve ter aguçado lá é, os instintos de muita gente, né? E eu imagino que para muitos políticos brasileiros uma compra de bilhões sem roubo é algo inadmissível mesmo, né? Então os caras devem se sentir assim incrédulos, né? E talvez até revoltados. Bom, como ninguém mais fala de CPI, né? Vamos falar daquilo que o meu xará, com razão, se recusa a chamar de reforma tributária. Parece aí que o relator está dando uma mexida no negócio. Pelo menos, por exemplo, no caso dos fundos imobiliários, que num primeiro momento se falava que estariam aí na alça de mira da não reforma tributária, já não vai ser o caso. E aí, Xará, as últimas notícias que você tem da não reforma tributária, quais são as suas considerações? Se é que elas existem. Eu tava lendo uma matéria na Investidor Institucional dizendo que os fundos de pensão não estão contemplados nas exceções enfim, que isentariam, né, o imposto de renda e, portanto, a intenção é taxar os fundos de pensão, né? Quer dizer, que é mais um tiro nos Tributação. quatro pés de investimento, né? Porque quem investe no país é fundo de pensão, né? Sim, Tritributação. É são E tritributação. exato, importantes fora a players, questão né, da do mercado. bitributação. Pois é. Então, sabe, só mais um detalhe aí dessa reforma. Na verdade, trocar alíquotas, né? O que no fundo está se fazendo nessa segunda parte, que ninguém fala mais da primeira, né? Aquela primeira parte do CBS, cadê esse assunto? Não se falou mais, né? Aí estamos falando da segunda parte, que é uma troca de alíquota. Não, tira a alíquota daqui e coloca a alíquota ali. Que não é reforma tributária, é troca de alíquota, né? Redução, aumento, enfim.
Mas a gente não vai ter um arcabouço menos complexo, né? Que eu acho que deveria ser um dos principais objetivos, né? Que a coisa fosse mais simples, né? Hoje tem um artigo, eu não me lembro exatamente quem escreveu, acho que foi a Adriana Fernandes, eu acho que não, mas enfim, dizendo que, na verdade, você está trocando uma alíquota sobre lucro de empresa por uma alíquota sobre dividendos, que é muito mais difícil de você pegar, né? Quer dizer, sobre o lucro da empresa é mais fácil, do ponto de vista do fisco, né? Então, e sobre dividendo vai dar mais problema de judicial, enfim, mais demanda judicial. Eu sou do mercado de capitais originalmente, né? Hoje atuo de forma mais ampla, então eu seria um dos primeiros a, né, estrilar, porque afinal de contas, o que sempre se falou é que você tributar o dividendo, uma vez que você já tributa a empresa, seria uma bitributação. Mas a contrapartida disso é que na maioria dos países o dividendo paga imposto, né? Não é isso, Cleveland? Vamos lá. Você quer falar, Marcelo? Pode falar. Não, fiquem à Sim, vontade. mas provavelmente você leva para a sua declaração de imposto de renda, né? Como renda. Não tem uma alíquota fixa, enfim. Cleveland. Não, vamos lá. Primeiro, que o que você paga de imposto de renda é muito menor em outros países. Segundo, nosso sistema é uma bagunça generalizada para todo lado, né? Então, deixa eu tentar tornar isso uma coisa mais razoável e lógica, tá? Tirar um pouquinho o foco da minha irritação com tudo que está acontecendo. Respira, calma. E minha primeira visão, Marcelo, é nítida. O que a gente está observando é uma meia dúzia de burocratas que não têm a mínima ideia de como funciona o setor privado, estão muito mais preocupados em arrecadar mais para pedir aumento de salário lá na frente. Ponto. Essa é a verdade. E começam com o discurso de justiça, né? Então, vamos lá. Só para a gente ter clareza do que a gente está falando. Quando a gente fala em imposto de renda, você paga menos imposto de renda lá e compensa um pouco com dividendo. Você pode dizer o seguinte: não, tudo bem, vamos reduzir o imposto de renda aqui para a gente cobrar dividendos. O que vai acontecer? O que já aconteceu no passado, o que aconteceu na década de 90 e mudou por conta disso. As pessoas começaram a internalizar uma série de gastos dentro da empresa. E aí, se a gente vai para o principal discurso do Guedes, que é um populismo tributário do cacete, para falar o mínimo, o que ele está dizendo? Ah, não, mas a gente precisa acabar com as PJs. Para acabar com as PJs, você vai praticamente quadruplicar o imposto. Imagina você quadruplicar o imposto para alguém. Como é que essa pessoa vai resolver a vida dela, né? Tudo bem. Então, ao invés de você acabar com o PJ, dependendo do que sair dessa reforma, você vai ampliar a quantidade de PJs. Você vai ter mais empresas, você vai internalizar gastos. E muita gente vai acabar fazendo o quê? Bom, se está tão caro o imposto, eu não consigo repassar, eu vou demitir. Ou então eu vou partir para tentar ser uma pessoa física prestando serviço para a empresa. Porque a empresa, de certa forma, pode compensar esse custo, não sei o que, isso, aquilo. Mas o que a gente está observando, gente, é um incentivo errado, é um desincentivo para você trabalhar mais, em primeiro lugar, é um incentivo para você internalizar gastos dentro da empresa, é um incentivo para você sonegar, é um incentivo para você, eventualmente, se você consegue fazer compensações, abrir mais empresas. É tudo errado. E a minha leitura de tudo isso, se continuar da forma como está, é que você vai acabar perdendo a arrecadação, inclusive. Porque as pessoas sabem como sair desse tipo de coisa. Você vai ter mais advogado ganhando mais, de certa maneira, para dar jeitos e jeitos para não pagar esse tipo de imposto. Então, ao invés de você facilitar, você está complicando o sistema. Então, é uma bagunça, Marcelo, é uma bagunça. E hoje, só para terminar, hoje eu vi o relator falando o seguinte: não vai ter mais aquela isenção de até 20 mil por mês que você retira da tua empresa. A partir de 2 mil, você já vai pagar 20%. Mas é óbvio que todo mundo vai internalizar gastos dentro da empresa. E quantos fiscais você vai contratar para verificar isso? Então, eu estou falando, esse ponto da justiça é um dos pontos. Deixa eu só finalizar com mais um aspecto que eu acho que é muito relevante e ninguém está prestando atenção. Quem tem dinheiro é melhor colocar numa empresa, gerar negócio, enfrentar a burocracia, enfrentar fiscal, enfrentar o cacete A4 e pagar 20% de imposto em termos de dividendos, ou pegar esse dinheiro e botar no mercado financeiro e pagar só 15%. Então, a lógica está invertida. Eu corro risco, eu faço isso, eu faço aquilo, não sei o quê, e aí eu vou pagar mais imposto ainda?
Então, assim, é algo que é cabeça de burocrata que não tem a mínima ideia do que está fazendo. É um absurdo. Eu vou pedir desculpas ao Rodrigo e ao Vitor e ao Xará, só para fazer uma pergunta aqui para o Cleveland e já passo a bola para vocês, que é a seguinte. Você fala com autoridade, conhece sobre o tema e com muita clareza. A minha dúvida como leigo é o seguinte, você coloca a coisa de uma maneira tão clara, assim, qual é a contrapartida que a equipe econômica, o governo, ou no geral se tem para esse encaminhamento? Porque uma coisa é certa, né? A gente não pode ter ilusão de achar que a carga no final vai diminuir. Chance zero, não tem como. Ou eu estou errado? Muito provavelmente o que a gente corre o risco seria até de aumentar. Mas aumentar, se não tiver nenhuma simplificação, assim, qual é a defesa do. Qual é a argumento, qual é a essência? O que a equipe econômica, o que as forças políticas usam para justificar isso que é tão notoriamente equivocado, se ao final você corre até o risco de perda de receita? Mas é isso que eu estou falando, é o populismo tributário. A gente precisa arrecadar mais, né? Então, como é que eu arrecado mais? Eu vou fazer um discurso de que eu vou cobrar mais de quem tem mais dinheiro. Só que se esquece do efeito disso. E tem um outro problema, né? A gente está falando em sempre arrecadar mais, sempre arrecadar mais. Então, a gente vai ter uma carga tributária de Europa e um serviço público de África. Então, nem esse argumento você tem para comparar lá fora. Porque a qualidade do nosso serviço público é de África. Você tem o quê? Você tem todo esse dinheiro que está sendo arrecadado, indo para aumento de funcionalismo, indo para fundo eleitoral, que a gente vai falar, indo para uma série de outras coisas. Então, não tem outro argumento. É fechar a conta, Marcelo. E para fechar a conta, eu preciso chamar os mais riquinhos para pagar essa conta. Tudo bem, mas faça de uma forma equilibrada. Faça de uma forma que você consiga arrecadar mais de fato. Não venha com esse populismo tributário. Crie um sistema mais eficiente. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar, Thiago. É uma pergunta técnica, até para ter mais um argumento. Quando você tem o imposto sobre pessoa jurídica, a pessoa jurídica ela pode levar prejuízo para os exercícios seguintes para compensar o lucro, né, posterior. Quando você tributa dividendo, eu não sei como é que está o projeto, quando você tributa o dividendo, o ano do prejuízo você consegue, que você não recebeu dividendo, você consegue... Não. Não, né? Não, você não leva... Absolutamente não. E, Marcelo, o que vai acontecer? As pessoas criticam muito esse modelo de lucro presumido, tá? O que vai acontecer a partir de agora? As pessoas vão mudar esse modelo, vão criar um modelo contábil dentro das suas respectivas empresas, que poderia ser mais simples, muito mais complexo, e vão jogar uma série de custos lá dentro, para ter prejuízo, para não pagar imposto, para reduzir. Então, você complicar mais ainda. Não tem uma justificativa razoável para tudo isso. Você vai simplesmente piorar o que já estava ruim. O que estava minimamente funcionando, ao invés de você aumentar um pouco mais o imposto de serviços e assim por diante, e de fato precisa, eu não tenho nada contra isso, acho que tem que, de fato, você resolver isso. Não, você está criando um monstrengo que não vai resolver nada, vai só piorar para todo mundo. Ô, Rodrigão, eu percebi aí você balançando a cabeça em concordância com o nosso amigo Cleveland, mas eu vou fazer uma pergunta que é o seguinte. Realmente, a gente só fala em aumentar imposto, mas não tem como diminuir imposto sem diminuir despesa, e despesa a gente não diminui com reforma tributária, né? A gente diminui com reforma administrativa. E aí, como é que a gente sai dessa encilhada? Pergunta simples, né? Em primeiro lugar, concordo com o Cleveland em gênero, número e grau. Eu não tenho nem o que acrescentar sobre o que ele falou. Toda vez que vem essas reformas tributárias, eu sempre acho o seguinte: a gente tem uma questão estrutural, né? Que se cobra mais imposto do consumo do que imposto da renda. Então, isso que precisava ser atacado, não está sendo atacado, e é isso que a gente precisava. Com relação à reforma administrativa, acho que eu até estava falando isso outro dia para alguém, falei, cara, precisa ter uma reforma que obrigue os três poderes a gastar 1% a menos por ano durante 20 anos. Então, é uma reforma administrativa em que você permita que
se tomem medidas, se adotem medidas em que isso aconteça. É um negócio extremamente, vamos dizer, suave, e que você ataca o problema do gasto na reforma administrativa. Eu acho que só isso funcionaria, porque isso daí ia gerar expectativas favoráveis para o governo para ele conseguir se financiar. Se você sabe que daqui 20 anos você está gastando 20% a menos, está resolvido o problema. Está resolvido. Só que precisa Mas ter isso é o teto do gasto, né? Oi? O teto do gasto teoricamente faz esse... É que ele não faz gasto, diminuir, mas não deixa inflação, subir, né? Não, ele faz. Ele não deixa. Tudo bem, que é isso, mas é que se o PIB sobe, né, você vai ter uma relação de. É que você está propondo um teto do gasto decrescente, né? Isso. Não, mas precisamos, né? Porque assim, os salários são exorbitantes, né? Os benefícios são exorbitantes. Então, assim, a proposta é suave, não precisa nem. É para 20 anos, 1% ao ano. Acabou. Não precisa, assim, os caras e aí não estão conseguindo, não estão respeitando nem esse teto que está aí. Mas a gente teve uma votação ontem, né? Que eu acho que foi positiva, né? Em relação a isso. Quer dizer, claro que a gente sabe que a gente está no Brasil, país que tem lei que não pega, né? E que existem caminhos aí que são percorridos. É sempre uma corrida do gato e o rato, né? Contra... Você bloqueia aqui, se cria uma manobra ali. Ô, Vitor, e você aí, qual que é a sua sensação? Né? Você que está na ponta aí da iniciativa privada, como é que vê essa questão dessa reforma tributária? Eu, particularmente, assim, me sinto bastante desapontado, né? Imaginava que fosse algo que, se eu não tinha ingenuidade de achar que ia diminuir, achava que ia, pelo menos, dar uma bela desburocratizada, mas não parece que vai ser o caso, né? Piorou, conseguiu piorar. Eu estou esperando o Cleveland fazer o manifesto dele para assinar embaixo. Eu queria ser o primeiro a assinar. Tudo que ele está falando aí, estou concordando. Não, a minha proposta, não sei se vocês viram, desculpa, Vitor, para cada aumento de R$1 de imposto, que o Estado reduza R$3. Um do Legislativo, um do Executivo e um do Judiciário. Aí cuidado a gente entra no consenso. Toma cuidado com essas ideias aí, que é capaz de qualquer dia você aparecer boiando num lago, hein, meu? Não fica... Toma cuidado. Não fica... Tudo bem que a gente não é mundialmente conhecido, mas tem sempre uma meia dúzia que, não tendo o que fazer, acaba vendo o que a gente fala aqui, hein? Toma cuidado aí, hein? Vocês me apoiam? Tô fechado. Eu apoio. Plenamente. Qualquer brasileiro que acorda todo dia cedo e vai dormir tarde, trabalha pra cacete, se dá conta do quanto paga de imposto e que ainda assim tem que correr atrás de um convênio médico se quiser um atendimento mais decente, que tem que buscar uma escola particular para os filhos, se tiver capacidade para isso, tentando pensar num futuro melhor para os seus filhos, concorda em gênero, número e grau, né? Você sabe que eu e o Cleveland hoje, às 4 da manhã, a gente estava nesse debate. Trabalhando. Né? Eu não estava trabalhando, mas eu vi numa das minhas... Não preciso dizer, né? Depois de uma certa idade, vocês entendem, né? A gente vai acordando, às vezes, à noite para resolver o fluxo. Mas diga aí, Cleveland. Só complementar com uma coisa. Esse discurso de justiça tributária é engraçado, né? Porque no Brasil, eu não me lembro de outro país que tenha a possibilidade de você abater plano de saúde e abater educação, né? E quem tem plano de saúde e educação é quem ganha bem, né? Então, a justiça tributária seria você, nesse sentido que o pessoal da Receita propõe, seria você também parar com isso, né? Porque quem ganha mais é que consegue abater mais. Por que será que eles não colocaram isso como proposta? Por que será, hein? Você sabe por que existe esse abatimento? Vamos lá. Você sabe por quê? Por que em termos teóricos ou por que em termos práticos? Não, teóricos, vai. Não, teóricos e práticos. Uhum. Isso daí tinha um intuito arrecadatório, não de abatimento. Contrário, você fazia isso para evitar que o médico... Sim. O intuito é arrecadatório. É que hoje, assim, com a tecnologia, eu acho que isso não precisa mais de tanto disso, né? Com tanta tecnologia. Mas originalmente, a gente tem que entender originalmente. Isso daí não é para dar benefício para a classe média ou para quem ganha mais. Isso daí foi feito para evitar a sonegação de da outra ponta. É verdade. Você tem toda a razão, Rodrigo. Então, assim,
nós temos que entender qual é a lógica disso. A lógica foi essa. Hoje a gente pode discutir se isso faz sentido, não faz sentido mais, se fazia sentido antes. Tanto é que no caso de escola, que é muito mais difícil de você sonegar, o benefício é limitado, né, por ano, bem limitado, R$3.000, alguma coisa assim, é bem pouquinho. Então assim, eu até acho que podemos rever isso, não tem problema. Mas assim, talvez eles tenham feito a conta e falado, não, isso daqui vai provocar mais sonegação de quem está sendo declarado aqui como dedução, né? Basicamente, o que você está dizendo, Rodrigo, é assim: se o que vem pela frente parece bom, é porque o que vem por trás vai te custar mais caro. Pode ser, sei lá. É arrecadatório, no fundo é isso. Não, é sempre arrecadatório, assim, porque assim, se você pensar pela lógica da Receita, não tem o menor cabimento ele dar abatimento nesses negócios se ele pode arrecadar. A Receita só quer arrecadar. Então, por que a Receita não reduz as deduções? Ela não reduz as deduções, suponho eu, né? Suponho eu, porque ela sabe que vai ter mais sonegação. Agora, o que é curioso nessa história, não sei se vocês já se perguntaram sobre esse ponto, é por que você não pode pôr gastos com advogado para ser dedutível? Imagine por quê. Por que será? É verdade, bem capciosa a sua pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para os nossos estudiosos aqui. Na história do Brasil, nós já tivemos em algum momento em que percentualmente a carga tributária diminuiu? Ou desde Tiradentes vem nessa batida? Diminuiu pela inflação na década de 80 e início dos 90. Mas você tem épocas em que o PIB cai, enfim. Não, mas percentualmente. Não, mas mesmo o PIB caindo, percentualmente, o tributo se mantém, né? Você tem queda do volume financeiro, mas percentualmente nós já tivemos em algum momento. Mas depende de como porque a arrecadação ela não é homogênea em todos os setores, então depende do setor que sofre, né? Você exporta, enfim. Tem coisas pontuais, né? Algumas oscilações, né? Sim. Mas agora, enfim. Deixa eu fazer uma pergunta também. Pode perguntar. Que é para Cleveland, Marcelo e Rodrigo, que é o seguinte: o feedback em geral, particularmente técnico, sobre essa, entre aspas, não reforma tributária, foi ruim. Né? As críticas que a gente escuta aqui, e, de maneira geral, não repercutiu bem. Eu acho o seguinte: a equipe econômica, por mais que esteja aí com uma diretriz meio, talvez, política, populista, e como o Clima falou, ela não está fechada para o mundo, né? Eles não vivem numa bolha, eles escutam os feedbacks, etc. Vocês acham que ainda há tempo de fazer uma correção de rota, já que isso aí está na Câmara, depois tem Senado, não sei o quê? Vocês acham que existe na possibilidade de uma correção de rota, de tal maneira que isso fique menos ruim ou fique quase que neutro? Porque do jeito que está, o meu entendimento é que a gente sai de um cenário 0 para um cenário -2, -3. Se me permite começar a responder, tem que começar pela PEC 45, por um negócio sistêmico. Começou totalmente errado. O que eles estão propondo... Na verdade, as críticas... Veja, eu entendo assim, você tem críticas pontuais sobre o efeito do aumento da alíquota aqui, baixa alíquota ali, você vai ter mais sonegação, mais judicialização, enfim. Tudo isso é verdade, mas isso é o de menos. O ponto é que a reforma tributária que nós precisamos você tem que arrumar o ICMS. Você não está arrumando o sistema tributário brasileiro. Está gastando tempo, está gastando capital político em algo inútil. Esse é o problema. Você não está resolvendo o problema do ICMS, que é a questão da simplificação. Você está complicando ao invés de resolver. Você não está criando uma justiça tributária. Você está gerando incentivos errados. Você está fazendo absolutamente tudo errado. Tudo errado. E o que você está falando, Vitor, até onde eu saiba, tem uma discussão dentro do Ministério da Fazenda também. Porque essa proposta saiu da Receita. Só que o resto do pessoal lá da Fazenda está estrilhando também, porque
vai ficar com a pecha de aumento de tributo, criar ineficiência e assim por diante. Então, a criança não tem pai, a criança está chorando, está todo mundo reclamando, mas não tem um pai. Eu não sei, eu tenho uma visão um pouco diferente. Não concordo com o que o Xará falou, eu acho que tem um problema de essência e anterior. Mas, Vitor, eu acredito o seguinte, eu acredito que essa percepção nossa aqui, do mercado em geral, eu acho que do que está sendo discutido na comissão, até você chegar no plenário e aprovar, eu acho que vai ter algum avanço, vai ser alguma coisa um pouco melhor. Porque não é possível, né? Você, como o Marcelo falou, você fazer toda essa movimentação, todo esse desgaste, esse capital político, para no final você entregar uma coisa pior do que estava. Era melhor não fazer, não faz nenhum sentido. É a reforma da Receita, Marcelo, é cabeça de burocrata. O Guedes comprou isso e levou para frente. É isso. O grande problema é isso. E o relator está comprando essa mesma ideia. E o relator está indo pelo mesmo caminho. Meus amigos, o Brasil tem umas. O Brasil é o único lugar que a gente faz uma reforma para piorar, né? Geralmente, quando você vai. Né, pensa numa ideia na tua casa. Pô, não tá legal essa parede aqui, eu vou quebrar, vou trocar esse piso. Pô, você vai fazer uma reforma para melhorar. Reforma para piorar é mais uma daquelas coisas que só acontece no Brasil. Bom, já que a gente está falando de ideias brilhantes, geniais, coisas incríveis, né, fantásticas, né? O nosso Supremo Tribunal Federal. Que assim, né? O burro dá um coice, o que você faz? Corta a pata do burro. Olha que decisão inteligente. Nosso Supremo Tribunal Federal proibiu o financiamento, né, privado das campanhas eleitorais, só financiamento público. E aí a gente vê o que a gente vê, né? País numa tremenda crise, desemprego na lua, e sendo aprovado aí um aumento do fundo eleitoral. Eu vou começar como o Cleveland está mais calmo hoje, né? A gente percebeu isso logo no começo aí, antes da gente começar a gravar, como ele é uma voz mais serena e tal, eu vou começar por ele. Cleveland, querido amigo, diga para mim, o que você achou da aprovação desse fundo eleitoral de quase 6 bilhões, praticamente triplicando a verba? Depois, quando o maluco sai por aí falando que tem que fechar o Congresso, tem gente que não entende, né? Porque é surreal, né? No meio de uma pandemia, de uma crise econômica, as contas públicas, os caras saem com essa e com voto fechado ainda, não tem nem coragem, cambada de... Deixa pra lá. O YouTube derruba, hein? A gente não tem muita audiência, mas o suficiente para derrubar. Hein? De irracionais, vamos dizer assim, vai, para melhorar, tá? Para mim, muito longe. Mas é surreal, é uma falta de aderência à realidade assim, impressionante. É absurdo, é absurdo. Mas só para um detalhe, Marcelo, você pode financiar candidato, você tem limite para financiar, mas você pode. Mas o meu maior problema com fundo eleitoral e fundo partidário é porque, de novo, gera incentivo errado. Incentivo errado porque eu não tenho que me movimentar para atrair as pessoas, para convencer as pessoas a me apoiarem para poder chegar lá no Congresso e votar. Ou seja, eu estou com dinheiro fácil, primeiro lugar. Segundo lugar, você atrai a criação de novos partidos para botar a mão nesse fundo, nesse dinheiro público. Então, é tudo errado, é absurdamente errado. As pessoas não pensam em termos de incentivo. Essa desgraça chamada fundo eleitoral e fundo partidário que a gente tem no país, ela gera incentivos equivocados. Ela não faz com que as pessoas se aproximem. Cleveland. Elas pensam em termos de incentivo. Puta, pensamos junto, Rodrigo. Eu ia falar exatamente isso. Corretamente, quais são, o que eles têm que fazer para manter o status quo. Exatamente isso. Quando eu falo incentivo errado, gente... O incentivo é esse, porra. Não, eu tô falando... O incentivo é tudo ficar com o Estado. É isso. Não, é piorar. É piorar, né? Porque ficar como está no atual cenário não é melhorar, né? É que eu estou pensando meio poliana, né? O que seria o ideal, né? Mas vocês têm toda a razão. É para manter o status quo. Ou seja, os partidos mandam, os caciques mandam, a situação fica a mesma. Você tem uma dificuldade para novos partidos entrar, você cria uma barreira de entrada inicial nesse mercado político e continua tudo do mesmo jeito. É um absurdo. Eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem é esse. Aí você não tem um coraçãozinho esperançoso como o meu, que chama a atenção dos meus amigos para dizer
que as grandes mudanças elas acontecem lentamente na velocidade da história, né? Vocês vão nos sugerir que nós promovemos, que a gente passe a promover aqui uma ruptura institucional, uma revolução, porque pensa comigo, qual seria o outro caminho? Como é que você lida com essa vagabundagem aí, né? Absolutamente indiferente à realidade que o país está vivendo. Temos aí 12, 13, 14 milhões de desempregados. Fala, Vitor. O Cleveland sugere o aeroporto, né? Agora, eu acho que, olha só, isso é uma vergonha tão grande. Outro dia o Fernando Schuller fez um artigo sobre o custo do Congresso brasileiro, né? Ele é disparado o Congresso mais caro do mundo per capita. Dentro do que pode ser contabilizado, né? E aí você coloca 6 bi para fundo partidário, que obviamente é utilizado por poucos caciques, né? Vamos falar real. Isso aí é um dinheiro que fica na mão de 100 pessoas, quando muito. Mas tudo que seja. O Bolsa Família, ele é um programa que custa 30 bi por ano, se não me engano, se não me falha a memória, talvez tenha tido alguma correção, mas era nessa ordem de grandeza. Ele atende 12, 13 milhões de famílias. Aí você tem um negócio de fundo partidário para essa corja, que vale 6 bi, e atende a um grupo restrito, talvez algumas centenas, pouquíssimas centenas de pessoas que estão lá para, né, se perpetuar nesse esquema. É vergonhoso. Eu acho que essa questão da mudança com a história, Marcelo, eu acho que, assim, conceitualmente eu concordo com você, mas eu vou passar a minha história aqui nessa minha fase aqui. Nós vamos! Né? Sem ter visto essa melhoria, né? Eu já desencantei, já acho que não rola mais. Entendeu? Já estamos aí já começamos o segundo tempo, né? Você sabe se fosse um jogo de futebol, nós já estamos lá pelos 10 do segundo tempo. Você tá otimista pra caralho. Eu tô nos 25, quase 30. 25? Sem prorrogação, não teve substituição nem nada. O jogo já tá indo pro final, assim, né? Já passou da metade. E tá 0, nós estamos perdendo, 2-0. Você fala assim, mas assim, no 10º jogo, acho que vai estar melhor. É verdade, no 10º jogo, eu tenho que reencarnar umas 10 vezes, talvez seja melhor. Mas a verdade é que. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que aqui no Brasil nós temos uma rara combinação de alguns fatores. Primeiro, um povo de uma passividade que eu não sei, eu posso estar enganado, mas eu fico me perguntando em que lugar do mundo aconteceriam algumas coisas que acontecem aqui, contando com a passividade do povo. E a classe política brasileira, como espírito de corpo, parece que eles têm ali uma capacidade de medir até o limite máximo que eles podem chegar, né, contando com essa passividade, porque realmente, né, aí quando aparece extremistas com declarações apontando para uma ruptura institucional, né, seja exagero do Congresso, seja exagero do Executivo, seja especialmente, né, porque eu acho que hoje a gente, de fato, vive uma situação surreal, o papel da STF, entendeu? E aí a gente, né, então assim, qual é o caminho que a gente tem? Qual é a alternativa que a gente tem, se não ir tentando, gota a gota, trocar essa água aí por leite, né? Entendeu? Eu sinceramente não vejo solução, né? Pelo menos a curtíssimo prazo, durante a nossa provável existência, que não seja as coisas irem melhorando paulatinamente, você ter, por exemplo, né, o Partido Novo, ainda que como estrutura partidária, a meu ver, né, cada dia se fragilize mais por ter dono, mas a bancada que elegeu federal faz bom papel. Né? Eles seriam talvez ali, quem sabe, né, para uma próxima legislatura, a gente conseguir aumentar uma bancada como essa, que tem algum tipo de comprometimento. Sinceramente, eu sou um otimista por natureza, mas obviamente, agora falando mais sério, são coisas que realmente nos abatem e realmente nos levam à reflexão, né? Como é que a gente conseguiria sair disso, né? Fica mais ou menos que nem naquele looping lá, Senado e STF, né? O STF deita e rola porque o Senado não faz nada e o Senado não faz nada porque depende do STF, né? E aí a gente vê o que vê. Xará, eu fiquei com a sensação que você ia comentar alguma coisa.
Não, eu estava esperando a minha vez, porque... Pode falar, por gentileza. Por favor. Eu tenho duas observações a respeito desse assunto. Primeiro, eu acho que você começou bem o comentário, de fato, o fim da proibição, né, do financiamento de campanha por parte das empresas secou a fonte, né? Então, eles precisam de dinheiro. Precisa de dinheiro para fazer a campanha. Por quê? Porque o sistema político, o sistema eleitoral, ele é torto. Se você tivesse um sistema distrital, as campanhas políticas seriam muito mais baratas, né? Por que você precisa de 3 vezes mais dinheiro na campanha de 2022 do que na campanha de 2020? Porque tem muito mais gente para eleger. E essas pessoas precisam fazer campanha. A campanha é cara, porque ela não está restrita ao distrito, né? Então, você precisa mudar a temática de eleição do legislativo, né, para início de conversa. Você torna mais baratas as campanhas, precisa de menos dinheiro. Esse é o primeiro ponto. E assim, que precisa de dinheiro, precisa. Em qualquer lugar do mundo precisa de dinheiro, né? Para financiar campanha política, né? Se você cortou o financiamento das empresas porque você não consegue auditar ou fiscalizar, você precisa dar dinheiro de algum jeito, porque senão não tem eleição, né? Bom, enfim, coisas práticas da democracia, precisa de dinheiro, né? Muito bem, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando qualquer um de nós ouvirmos que tal matéria não passa no Congresso porque é impopular, não acreditem. Qualquer coisa passa no Congresso, desde que seja do interesse dos deputados e senadores, né? Então, quando a gente fala de reforma administrativa, por exemplo, não, isso aqui é impopular, isso aqui é uma agenda complicada, na verdade é porque mexe no bolso de parlamentares, porque muitos deles são funcionários públicos, a família é formada de funcionários públicos, vai mexer no bolso dos parlamentares, por isso que é impopular para eles. Então, não acreditem, quando falam que que tal pauta não é popular, eles não têm vergonha de votar coisas impopulares. Não tem, quando é do interesse deles. E quando não é do interesse deles, eles inventam que não é uma pauta popular. Pronto, essa é a dura realidade. Dadas, estão aí as votações que a gente já testemunhou ao longo da história, que aconteciam lá nas madrugadas, né? Pois é. Podemos seguir em frente? Eu perdi aqui um pouco a mão aqui, se todo mundo já falou sobre esse tema. Só dar um número rápido. Esses 600 bilhões representam 1,7 milhões de bolsa de auxílio emergencial durante um ano, pressupondo R$300. É isso. Caraca. É disso que a gente está falando. Realmente é difícil falar sobre isso sem se revoltar, e é difícil falar sobre isso sem ser tentado por pensamentos, né? Mas, enfim, vamos lá. Bom, seguindo, né, nessa semana tranquila, o nosso presidente, né, como consequência do atentado que sofreu, foi hospitalizado. Ele que não prezou Mas isso não sabemos, né, se foi consequência do atentado. Eu já ouvi ontem, durante o próprio deslocamento do Bolsonaro do aeroporto de São Paulo para o hospital onde ele está, ontem na Jovem Pan, o médico dele entrou falando ao vivo, né? Então, assim, na verdade... Doutor Macedo? Eu não lembro agora, é isso mesmo, acho que é isso mesmo. A dúvida, na verdade, não é qual é o problema, a dúvida é como lidar com o problema. Se de forma clínica ou cirúrgica, o que ele tem de fato é por conta das obstruções, né, das aderências, né? Eu não sou médico, mas o médico estava explicando, né? Quando você abre o abdômen, que ele é irrigado por sangue, uma cirurgia como ele sofreu, é comum criarem aderências, né?
da parede do intestino. E nesse caso, fazendo aqui um exemplo, que o próprio médico, você imagina uma mangueira de regar jardim, que ela faça ali uma dobra e ali não passa. O que aconteceu é que, por conta disso, o Bolsonaro estava acumulando líquido, por isso da questão do soluço e tudo mais. Inclusive, ele tinha sido até entubado, o próprio Flávio Bolsonaro havia dito isso. Hoje o boletim falou que ele tinha um bom quadro e que aumentaram as chances do problema ser superado clinicamente sem a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, e ver se vocês concordam comigo. Essa internação do Bolsonaro, era impossível que ela não fosse usada de forma política pelo próprio Bolsonaro e pelos seus inimigos, o que é lamentável de ambas as partes, mas de uma certa maneira isso parece que abriu as portas do inferno, né? Não sei se vocês tiveram essa sensação, parece que assim, basta um bom motivo para o pior das pessoas florescer, né? O que vocês acham? Eu não sei se vocês testemunharam o mesmo e têm essa mesma sensação. E aí, Vitor, o que você acha? Você escreveu sobre isso. Eu concordo, é um negócio muito triste, né? Você tem os torcedores da morte, aqueles que bradam as palavras de indignação, né? Quando o presidente fala suas bobagens, né? Como se fossem assim, gente muito virtuosa, aí no primeiro momento ficam torcendo para o cara morrer. E aí, na verdade, se nivelam, né? Porque assim, no fundo você está dizendo assim, se o Bolsonaro não presta, o cara que está pensando isso presta. Mas é o que você falou, abriram-se as portas do inferno. É muito fácil a gente se tornar aquilo que a gente abomina, né? Realmente é muito... Eu já vou até antecipar, essa é a minha bola fora da semana. Ô, Rodrigão, politicamente falando, você acha que essa internação funciona como um segundo atentado e que, de alguma maneira, o Bolsonaro vai conseguir tirar um proveito político disso? Eu acho que não, cara. Ninguém vai pro hospital ficar internado. Não estou dizendo que ele foi por conta, não estou dizendo que ele foi de caso pensado. Mas uma vez que aconteceu, é que nem o atentado. Existe gente no mundo que ainda consegue ter dúvida se o atentado foi verdadeiro. É caso de internação, quando uma pessoa fala uma coisa dessa. Mas a ocorrência do atentado teve um impacto no processo eleitoral, né? Nesse caso, a gente tem uma CPI, o presidente está sob ataque. O fato dele ter sido internado a essa altura do campeonato pode render para ele aí uma trégua, uma aliviada, ou pau na máquina? Aliviado ele não vai ser em nenhum momento. Não espero isso em nenhum momento. Pelo contrário, estão dizendo exatamente que isso é tudo armação mesmo, né? Mesmo não sendo. Sim. Certo? É o mesmo caso lá, ele não sofreu atentado. Mas o que eu acho é que ele não é inteligente o suficiente para aproveitar essa oportunidade e conseguir dividendos eleitorais. Se ele fosse um pouco mais inteligente, beleza. Mas como ele não é, então... Vou fazer uma pergunta provocativa pro Xará. Xará, o PT tá de joelho rezando pela saúde do Bolsonaro? Pô, tá. Se tem alguém fazendo novena pelo além da Bárbara Gans, presidente... Tudo, porque você sabe, né? O PT em época de eleição, o pessoal vira tudo comunga todo dia, tal. E eu acho que nesse caso tem aí uma corrente de oração forte, né? Para a melhora do Bolsonaro. Acho que sim. E o Cleveland, o presidente mesmo hospitalizado usou as suas redes sociais lá para mandar uma mensagem para os seus apoiadores. Talvez fosse um momento, a meu ver, de um pouco mais de comedimento. Talvez até levando um pouco mais de clímax e suspense para essa tragédia. Mas não foi o caso, né? O Bolsonaro foi Bolsonaro mesmo. Como é que você vê as Carlos, né? Foi o filho Carlos que fez, né?
Eu não sei se o Carlos pede autorização para o pai para postar, mas quem faz mas Vitor. é o espírito da Vitor. coisa, é ele. Vitor, ele, né? Porque na verdade é ele. ele estava junto, né? Inclusive, né? Foi tirado É foto ele. e tudo, né? Juntamente com a postagem. Então, E parece que a foto de agora há pouco ele está andando lá pelo hospital fazendo campanha política já, né? Bem ele. o bicho é teimoso, né? Tanto é que esse problema ele não foi do dia para a noite, né? Ao que consta, ele já estava sendo um pouco resistente e acabou indo meio que no limite, né? Não, é surreal. Eu acho que a gente está vivendo um momento nesse país que assim que a racionalidade sumiu, né? É porradaria para tudo quanto é lado. Ninguém se preocupa minimamente em não simplesmente com a pessoa que está doente, mas não se preocupa com a família que também está sentindo a dor e tudo mais. O Bolsonaro não teve empatia nenhuma, mas as pessoas que estão criticando o Bolsonaro tiveram tanta não empatia quanto essas pessoas. Eu realmente não consigo entender, Marcelo. Eu talvez eu faria o adendo aí, talvez a mesma falta de empatia com uma dose de chantilly, não, mas com uma dose de hipocrisia, né? Porque a mesma gente que criticava a falta de empatia pregando uma suposta virtude, em momentos assim parece não ter. Como eu falei ontem, eu acho que ontem particularmente no auge da notícia foi um bom dia para a gente perceber que boa parte das pessoas que são críticas ao Bolsonaro em nada são melhores que ele e algumas se mostraram até piores. Você veja o caso da Bárbara Gância, né? Tudo bem, sorte nossa que ela não é presidente do Brasil, né? Mas uma jornalista, uma pessoa que tem aí um certo destaque, né? A postagem que ela fez no Twitter é uma coisa meio assustadora, assim. Eu sinceramente... Mas, Marcelo, mais assustador é ela não ter sido cancelada. Não, foi perfeito, é isso aí, Xará. Porque isso denota o quê? Não importa o que se faz, importa é quem faz. É tipo Vidas Negras importa desde que não sejam cubanas. Vidas Negras importa, são cubanas, mas desde que não seja cubano. Né? A gente vê esse silêncio, vamos, aliás, pular aí já para o nosso próximo passo, podemos já começar aí com você, a não ser que você queira comentar mais alguma coisa em relação ao Bolsonaro. Não, imagina. Então, acho que já passando a bola aí, né? O que você foi preciso, é isso mesmo, Xará. Né? A questão é assim: o que importa é quem está falando contra quem. Então, e nós temos N casos, né? Foi o Ciro Gomes chamando o menino lá, o Fernando Holliday, de Capitão do Mato. Isso aí abundam, né? Casos. Bom, e falando nisso, né? Vamos falar de Cuba, né? Nós somos de uma geração, né? Pelo menos eu, quando era adolescente lá, tinha o brochinho lá do Che Guevara, achava que o cara era legal, né? Mas aí a gente vai se alfabetizando, lendo uma coisinha aqui e ali, construindo. Mas o fato... Olha só, eu nunca passei desse mal, não. Nunca tive nada de Che Guevara. Nunca? Deixa fazer, nunca. Deixa fazer esse adeus. E olha, eu vou falar pra você. Não, deixa eu falar pra você. Eu tenho um amigo meu, em seus arrobos de juventude, o cara tatuou a foto do Che Guevara na perna. O cara não tem nada de Che Guevara, tá? Ele trabalha no mercado financeiro e tudo mais. Mas imagine o arrependimento do sujeito. Já podia ter tatuado alguma coisa por cima, já deu tempo, né? Eu não sei se... Olha, eu cheguei a ganhar uma camisa vermelha pra faca, aquela cara do Che, num aniversário na minha adolescência. Mas tudo bem, eu cresci, né? Acontece, fazer o quê? E aí, Xará, será que nós estamos assistindo um momento histórico em que finalmente a mais longeva ditadura latino-americana irá ruir? Ou não? Não. O regime permanecerá? Pronto. Sim. Esse meu espírito juvenil só mudou de lado, né? Eu era esquerdinha, agora eu acredito que... Eu também acho... Não vai. Enfim, cadê o líder desse negócio aí? Assim, na verdade tem um líder, né? É que a gente tem tão pouca informação de Cuba, mas me falta o nome agora, saiu até um artigo na mesmo com líder, veja, pega a Venezuela. Sim. Né? Tinha líder,
Inclusive, isso que eu ia foi falar. reconhecido por todos Sim. os países sérios do mundo como o presidente. E aí? O que E aí? aconteceu? Nada. Nada. Não, então, as manifestações na Venezuela foram muito maiores, mais veementes e foram sufocadas, né? Então, eu Exato. acho que entre você ter uma Mas eu. situação de indignação num protesto e fazer dele algo concreto de mudança, tem uma maratona aí. Acho pouco provável também. Mas tem um A menos fator. que você tenha financiadores externos e tudo mais, que aí você tem uma Exatamente. interferência. Não, mas peraí. Tem mais um ponto. Precisa ter apoio popular majoritário. Essa é uma coisa importante, porque tem uma parte do povo que está revoltado, sai na rua e tal. Eu não sei se é majoritário, porque eu tô lendo um livro, eu até já dei como dica aqui, Sussurros, né, da época do Stalin, a União Soviética na época do Stalin. E é impressionante como o regime ele conseguia, mesmo as pessoas indo para o Gulag, essas pessoas ainda apoiavam o regime. Era uma coisa incrível. Mesmo as pessoas perseguidas pelo regime. Mesmo essas pessoas achavam, putz, deve ter tido algum engano, eu sou um cara que apoia o regime, ele continua apoiando o regime, mesmo preso no Gulag. Então, assim, a lavagem cerebral ela é de tantas décadas que eu não sei quanto da população, de fato, apoia esse movimento. Eu acho que esse é um aspecto importante, mas tem um outro detalhe também, né? A Venezuela, a extensão territorial, tudo é maior, o que traz mais complexidade para você derrubar um governo. Num país com uma população menor, uma extensão territorial menor, que, a meu ver, que tem uma comunidade muito bem estabelecida ali do lado, em Miami, que com certeza vai aproveitar um movimento como esse, se é que de alguma maneira não está incentivando, né? E não é difícil você pôr fogo em folha seca, né? A situação que o povo cubano vive, extrema pobreza. Eu não sei, não, assim, talvez seja muito mais torcida, e eu sei que não é uma coisa simples, mas, a meu ver, assim, o que nós estamos vendo lá agora, do pouco que nos chega, eu acompanho alguns perfis, né? Ioane Sanches, o Christian Crespo e outros no Twitter. Isso que a gente está vendo tem em se considerando toda a história da Revolução Cubana, tem um ineditismo, né? Você vê pessoas virando carro de polícia, pessoas atacando a polícia, a imagem do Fidel sendo ali destroçada por populares. São imagens que têm uma simbologia muito grande. O que você acha, Cleveland? Você compartilha da ideia do Victor e do Xará que vai ser muito barulho, mas não vai dar em nada? Ou é o começo do fim? Não sei, Marcelo. Eu acho tão complicado, né? Eu não sei qual apoio que esse governo vai ter de fora. Não sei. Honestamente, não sei. Tem um Putin da vida aí que a gente nunca sabe o que o cara é capaz de fazer também, né? Não sei se de O repente Putin ele não, manda mas aviãozinho. a China sim, né? A embaixada chinesa, inclusive no Brasil, até fez uma postagem no Twitter sobre isso, né? Eu acho muito difícil, né? O que eu fico olhando nessa discussão toda é a postura de algumas entidades brasileiras aqui, com uma capacidade de deixar de lado todo o crime que esse regime cubano representa e simplesmente dar apoio. O que vai acontecer lá não tenho a mínima ideia, Marcelo, mas o que acontece aqui me incomoda profundamente. Essa dubiedade de você chamar alguém que está na presidência de ditador, mas ao mesmo tempo você está apoiando ditaduras por todo quanto é lugar do mundo, né? Então, isso me chama muito mais atenção. O que vai acontecer em Cuba, honestamente, não tenho a mínima ideia. Eu não conheço o suficiente Cuba. Eu só fico imaginando que um povo para sair na rua no meio de uma ditadura é porque a situação não está nada fácil, né? Uma grande ironia, né? O pessoal chamar de ditador alguém que você tem a liberdade de chamar de genocida, homofóbico, nazista, num país onde a imprensa publica o que bem entende, onde o cara vota, né? E ele chama isso de ditadura e lá não. Ô, Rodrigão, e você? O que você acha? Assim, nós vamos ver
veremos cenas do sentido oposto quando, por exemplo, eu lembro bem quando os sandinistas lá tomaram o poder na Nicarágua, quando eles invadiram a casa do Somoza. Os caras deitaram assim na cama do Somoza e ainda mataram o Somoza aqui no Paraguai com um pequeno tiro de bazuca. Não sei se vocês se lembram disso, né? O ditador Anastácio Somoza da Nicarágua. E agora o Daniel Ortega tá no melhor estilo Fidel Castro, né? Matando até quem foi aliado histórico. O que você acha? Chegou a hora do poder mudar de mão em Cuba? Ou você está um pouco mais reticente, como meu xará Marcelo Butcherman? É muito difícil opinar sobre isso. O que eu acho? Se o governo tem que estar bem fraco para que a revolução, para que a revolta popular consiga, no caso aí, o exército tem que passar para o lado dos populares, né? Senão não consegue. Teve uma região lá, esqueci o nome, em que a polícia, os relatos que chegaram, é que a polícia abriu mão de reprimir a população. Eu Então, vou pesquisar aqui a região. Ver se teria eu que acho. acontecer isso. Se as Forças Armadas, as forças de repressão ainda estiverem do lado do governo, dificilmente consegue sucesso se não tiver um apoio externo. Eu acho que, estrategicamente falando, é isso. Então, o governo cai se for muito fraco, o governo cai também se as forças de repressão deixarem de apoiar o governo. Só que se deixar de apoiar o governo, as forças de repressão, é capaz de entrar outro ditador, né? Então tem que tomar um certo cuidado com respeito a isso. Fora isso, teria que ter uma ajuda externa. Não vai ter, né? Não vai ter, assim, explícita de algum país, alguma coisa assim. Não vai ter. Então, Cuba tá dividida em 16 regiões, 15 da ilha principal, mais a 16ª, e a região a que eu me refiro chama-se Cameguai. É a 10ª região, uma região assim, territorialmente dentro do país, ela é uma boa área, mas não são relatos oficiais. não, é difícil, porque a gente não tem informação, né? Então, Estranho não ter informação, né? Eu fui assistir o Jornal Nacional esperando um correspondente, lá não vi, não sei porquê, né? Estranho isso, um fenômeno. Agora, é uma ironia, a esquerda brasileira, o vice-presidente da Venezuela chegou a dizer que não era revolta, era o povo que tinha saído na rua para comemorar a final da Eurocopa, e não é piada, isso é verdade, tá? Tem vídeo, né? Agora, o que eu acho interessante é o pessoal de esquerda dizer que o regime comunista padece por conta de um bloqueio, né, para querer ter acesso à maior economia capitalista do mundo. É incrível como esse pessoal não se dá conta do seu ridículo. Bom, vamos torcer aí, né, que o povo cubano tenha melhor sorte, apesar de que, como disse o Vitor aí, é um caminho longo a ser percorrido. Bom, em tese, nós chegamos naquele assunto que deveria ser mais leve, que nos traria alegria. Para mim, que sou São Paulo. Antes de entrar nesse assunto, permita-me colocar mais uma pimenta aqui na conversa. Diga aí. Ontem, pela primeira vez em 1 ano e 4 meses, eu fiz uma viagem corporativa anteontem, né? Eu fui fazer tive uma reunião em Goiânia. Então, foi um marco de que as coisas estão mudando. Fazia 1 ano e 4 meses que eu não fazia isso. E aí, eu praticamente não tenho assistido mais TV, mas estava lá no quarto do hotel, a TV estava ligada e, por acaso, eu sintonizei na Globo News e tinha uma entrevista do Roberto Dávila com o Ciro Gomes. E eu o que queria dizer, assim, eu assisti meia hora dessa entrevista até terminar. Um moderadíssimo Ciro Gomes. Quem não acompanhou ao longo dessas 3 décadas diria que é um homem ponderadíssimo. Tá tomando calmante. Rivotril. Pensamos juntos, a versão centrista do Ciro Gomes, a versão educada, polida. Vitor, esse Rivotril, deixa eu te fazer uma pergunta, Vitor. Esse Rivotril tem algum nome assim de alguém que no passado estava de outro lado? Santanol parece que ele tá tomando. Santanol? Tal de Santanol? Ele tá tomando um remédio que chama Santanol. Agora, então, antes de mudar para o assunto mais importante, né, entre os menos importantes, será que esse personagem resiste até novembro de 2022? Porque, assim, na verdade, existe essa busca
né, por uma alternativa fora dos extremos. E ele, nesse momento, está encarnando esse personagem, porque ele já foi, né? A gente já sabe o que ele já falou Vitor, nessa vida. Será que ele vai até novembro de 2022 com esse personagem moderado e ponderado, ou no meio do caminho alguém vai pisar no calo dele e ele vai esquecer o remédio? então, esse é o ponto, Vitor. Deixa eu dar minha opinião. Ele é ponderado e calmo quando ele está num ambiente controlado, né? Está numa entrevista com o Roberto Dávila, que não, né, a gente sabe, não é o cara que desafia, né? É o cara que distribui as bolas para o cara cortar. Agora, na campanha, quando pisarem no calo dele, é o Cirão. Eu acho que tem mais chance do Bolsonaro adotar um discurso moderado do que o Ciro Gomes. Eu também acho. Eu acredito mais nisso, pra você ver como eu acredito que o Ciro vai moderar. Gente do céu, não tem jeito, é da natureza do bicho. Rapaz. Ele é um coronel, o Ciro é um coronel, como a gente viu aí nos romances aí do Jorge Amada, entendeu? É só meter um chapéu nele e pronto. Não tem jeito, essa é a natureza dele. Pode dar um banho, cortar o cabelo ali, fazer a barba, mas o Ciro é o Ciro, não adianta. Não tem como. Mas depois eu vou ver. Eu vou fazer jejum e vou assistir. Que debate. Eu estou só imaginando um debate entre Bolsonaro, Ciro e Lula. Vai ser uma maravilha. Nossa Se Senhora. tiver, né? Vamos ver como vai estar lá, né? Até essa altura do campeonato, né? Bom, vou começar por você, o Vitor. É impressão minha ou o Vasco está avançando meteoricamente na tabela? Não, meteoricamente ainda não. É um exagero, Mas é um exagero, meu. É um exagero. Seguimos em sexto lugar, chegamos por poucos instantes a estar no G4, mas aí tomamos o gol no empate do Coxa e ainda amargamos essa posição ingrata. Mas eu tô achando que a gente vai acabar voltando para a primeira divisão, sabe? Do jeito que tá indo. Porque você vê que esse coraçãozinho Cruz Maltino, ele sempre tem uma dose de esperança. Não, acabou a racionalidade. É a paixão, não tem jeito. Não, porque assim, olha só, Sampaio Correia, CRB, esses times não aguentam até o final. Eles morrem na praia, sabe? Então assim, no final, nós estamos na 11ª rodada, estamos em sexto, já está a 2 pontos do G4. Com o tempo, assim, é natural que prevaleça a vergonha. O time com um elenco muito mais caro, não sei o que, não tem como. É uma obrigação. Agora, só espero que não volte para cair depois, no ano seguinte, né? Que crie vergonha na cara. Mas calma, eu acho que... Vitor, uma coisa de cada vez. Não sofre por antecipação. Calma. Você já está enchendo esse coraçãozinho. Esse coraçãozinho estava no volume morto. Entendeu? É verdade, já tem ali 2 dedinhos de esperança. Calma. Vamos pro agora partes. a prova definitiva será o jogo contra o Náutico, que é o líder, né, do campeonato. Tem que ganhar em São Januário, vamos ver. Se ganhar, eu reafirmo o meu comentário semana que vem. Se perder, já vou dizer que não sobe. E, bom, vou passar a bola aqui pro meu xará, para ele falar do fantástico dele. Não tem muito o que falar, né? O time irregular, perde jogo fácil, ganha jogo difícil, né? A gente tinha 3, eu falei no programa passado, né? Os 3 líderes do campeonato, RB Bragantino, Atlético Paranaense e Palmeiras. Eu queria 3 pontos, conseguimos 3 contra o Atlético Paranaense, vamos perder do Palmeiras, já perdemos, e do RB Bragantino. Eram os 3 pontos que a gente precisava aí para se manter ali na meiuca da tabela. Agora, eu queria, na verdade, dar um conselho para os amigos, que são meus amigos, São Paulinos. Pronto, assim, lá vem a boca de sapo. Empataram com o Racing, eu acho que é uma excelente oportunidade, e o amigo Rodrigo também, excelente oportunidade para puxar o banquinho, sair de fininho da Libertadores e focar no relevante, que é não cair. Porque tem campeonato, tem ano que é você, vou jogar no ataque.
E tem campeonato que tem que jogar na defesa. E a defesa hoje é não cair. E Libertadores desfoca. Então, aproveita isso, empatou, puta, tal, empata de 0-0 lá, sai assim, de maneira nobre, de maneira por cima, né? Sai do campeonato e foca no relevante. Essa é o meu conselho. Ô, Rodrigão, antes de eu falar o que eu acho das considerações do Marcelo Butcherman, queria saber a sua opinião sobre essa sugestão. Cara, o que eu vou dizer? O outro lá tá do além só rachando de rir, né? Tudo bem. Deixa eu só dizer o seguinte: time grande não cai, para início de conversa. Me permite um reparo, Rodrigo? Pois não. Pois não. Gigantes não caem. Exato. Não vai ser agora. Não chegou a hora ainda. Acho que não vai chegar essa hora nunca, diga-se de passagem. É um tropeço, assim, tá começando, sabe, tá de ressaca ainda do Campeonato Paulista, do campeonato regional mais importante do mundo, certo, Marcelo? Então, exatamente. Tá com essa O nosso ano já está garantido. então. Já somos campeões. Maior campeonato regional do mundo. É assim, eu sempre penso assim, putz, eu vou empatar com o Racing, aqui no Morumbi e vou lá e vai ser mais bonito, entendeu? Vai ser mais show, vai ser mais espetáculo, que é típico de time gigante. Só vai estender o sofrimento. É só isso. Eu não entendo isso. Porque se você não é campeão, tanto faz. De segundo para trás não vale nada, entendeu? E não vai ser campeão. Vamos lá, não vai ser campeão da Libertadores, correto? Não vai ser. Então é melhor sair antes. Você vende esse pozinho aí por quanto? Se quiser. Cara, futebol é imponderável, lembre-se disso. A lógica até acontece, mas tem coisas que não funcionam bem assim. Vou dar aqui a minha opinião, talvez concordando ali muito parcialmente com o meu xará. Veja só, tivemos um empate aqui com o Racing, nós temos alguns jogadores no elenco que tiveram poliomielite quando criança e ainda insistem na prática do futebol. Vitor Bueno é um caso. Você vê que ele tem um problema de locomoção, não seria alguém apto à prática do futebol. Ontem, por exemplo, no jogo teve um lance, a bola vem rolando da esquerda, rasteira, para o centro da área. O goleiro, obviamente, está caindo já, se antecipando ao toque da bola, na direção que a bola está vindo. O que alguém que chutou uma bola uma vez na vida faria? Dá um totozinho na bola. Beabá do futebol. O desgraçado, o leproso, o lazarento chuta a porra da bola na mão do goleiro. 1-1, vamos levar a classificação para lá. De fato, uma missão um pouco hercúlea. Mas veja só, eu concordo em termos com o Marcelo Gutmann pelo seguinte: a conquista da Libertadores para o São Paulo não chega a ser grande vantagem. Já ganhamos 3 vezes, nenhuma novidade. Nesse sentido, sim, aí eu concordo que se temos uma competição a priorizar, e aí eu peço toda a vênia ao meu amigo Victor Loyola, é a Copa do Brasil, onde iremos enfrentar o glorioso Vasco da Gama, entendeu? Né, o Cruz Maltino. Então, assim, vamos jogar com o Racing. Se der para classificar e para a próxima, tudo bem. Se não der, faz parte. Temos que priorizar a Copa do Brasil, e esse sim, uma conquista que a gente não tem. Mas muito mais importante que isso, muito mais importante que isso é o quê? Que faz 2 rodadas que o São Paulo está cada vez mais próximo da liderança do campeonato. Há quem diga que é um certo exagero retórico em dizer que está mais próximo da liderança, que o ideal seria dizer menos distante da liderança ou talvez se afastando um pouco do Z4, que eu acho exagerado também. O fato é que o São Paulo já quebrou o seu jejum, entendeu? E começa agora a sua trajetória rumo ao título. A cada rodada a gente está mais próximo dos líderes. Isso é uma verdade, ninguém pode discutir. E eu acho que a gente vai chegar lá. É claro que a gente precisaria. O São Paulo quase conseguiu. Infelizmente, o Pablo concluiu o seu 7º jogo pelo São Paulo. O São Paulo e Inter estavam numa negociação, mas o Inter queria mais para levar o jogador. E o São Paulo não tinha tanto dinheiro assim, teve que ficar com esse jovem rapaz, que eu espero que um dia me calhe a boca, mas é aquela esperança de torcedor. Fred, quer dizer, Cleveland,
Alguma... Desculpa, só para complementar o teu comentário sobre o Pablo. Eu descobri, né, no YouTube. Você sabe que o São Paulo tem o elenco mais caro do mundo, né? Por conta do Pablo. Ele distorce. O Pablo é o jogador mais caro do mundo. É o gol mais caro do mundo. Você pegar o quanto gastou com o Pablo. Eu não conhecia. Eu não sei se você já viu esse programa, enfim, eu acho que nem existe mais, chamava Falha de Cobertura, com uma dupla de... Puta, procura na internet, é muito engraçado. São dois comediantes que fazem comentário esportivo. Tá. E eles fazem, só tirando sarro dos comentaristas, dos jogadores, de todo mundo. E eles falam, não, porque o time entrou no esquema tático -1. -1, porque tem um jogador que... Então, o São Paulo, quando entra com o Pablo, é o esquema -1. Cara, impressionante. E eu vou te falar uma coisa. A gente fala de futebol, é uma maneira de relaxar, brincar. Eu falo até com certo pesar. Porque, afinal de contas, é um ser humano, é um atleta profissional, mas realmente, assim, se tornou o jogador mais caro da história do futebol. É mais caro que o Messi, é mais caro que o Cristiano Ronaldo. É mais caro que o Neymar, é mais caro que os três juntos. Porque o gol desse cara custa uma fortuna. Não mais do que Leandro Damião. Pode ser. É uma briga boa. Boa. É uma briga boa. Fred, você tem alguma coisa para falar do seu time? Aliás, nós já estamos ali aparecendo no retrovisor, né? Não, eu tenho para falar dos resultados da Euro e da Copa América, né? Não sei se vocês lembram que eu cantei a bola que a Itália ia ser campeã e que a Argentina ia ser campeã. As duas levaram. É uma versão chinesa do oráculo, né, Victor? Eu errei na verdade. Não, mas peraí, desculpa, Vitor. Eu não falei que a Itália ia ser campeã na final. Eu falei que a Itália ia ser campeã no segundo jogo da Itália. Polêmica. Pode buscar isso lá atrás. Eu falei polêmica. Brasileiros que torcem para argentino. Não, mas essa é uma afirmação certa. A questão, assim, o Oráculo acertou todos os prognósticos da Euro. O Oráculo estava demais. Errou na Argentina porque não contava com essa apatia vergonhosa da seleção brasileira, que não jogou nada, não tem jogado nada já faz um tempo. Né? Eu falava que eu não gostava do Tite, vocês falaram que os números dele eram bons. E é o que eu falei, o Tite realmente o Tite só perdeu 2 partidas. Contra a vizinhança, né? Então, realmente o Tite só perdeu 2 partidas, 2 que importavam, mas tudo bem. Agora eu quero lançar aqui uma polêmica. Brasileiro torcer para a Argentina. O que os senhores acham? Eu não posso falar o que eu acho, sob pena do vídeo não ir ao ar. Vocês conseguem imaginar um argentino torcendo pro Brasil? Até consigo. Qual? O Fernando não sei. Quem começa? Começa aí, Xará, diga aí. Não, para mim é que nem torcer contra o Brasil na Copa do Mundo. Meio que futebol é ópio do povo, ou sei lá, tem tanta coisa mais importante do que o futebol, tem que começa a torcer contra, enfim. Acho isso uma bobagem tão grande. Sei lá, seleção brasileira. Você é brasileiro, você torce para a seleção brasileira. Não entendo muito torcer contra. Porque eu não gosto do Neymar, porque eu não gosto, sei lá, do Tite. Sei. Eu torço mais para o meu time. Lógico, isso ninguém... Eu torço mais para o meu time. Né? Eu fico mais nervoso num jogo do meu time. Agora, torcer contra, não consigo entender muito, não. E aí, Rodrigão? Cara, brasileiro torcendo para a Argentina é paga-pau? Não, cara, é um sentimento de assim, na boa, eu acho que isso é a projeção no futebol daquilo que sente na política. Então vai torcer para os Estados Unidos, para a Alemanha, vai torcer para a Argentina. Não sei lá, assim, os caras é um jeito de extravasar a decepção com o país. Não é torcer contra o Brasil, O Vitor ia falar alguma coisa aí, eu deixei para o final porque me pareceu um voto divergente, o que é bom, que sempre dá uma certa polêmica. Diz aí, Vitor. Eu não faria, né? Não acho que seja usual, mas futebol é entretenimento.
Posso? Então, assim, o cara é o sujeito. Às vezes tem um time da Argentina bom, que joga bem, tem o Messi e tal. Já vi gente, dependendo de como joga, acho que tem essa questão. A questão do Messi quebrou muito um pouco de paradigmas em relação à nossa antipatia com a Argentina, né? Ele é um personagem simpático e tal. Então, Verdade. eu não tomo isso como um negócio de vida ou morte, né? É Não um não é entretenimento. tipo Eu não, quase que o assim, incesto, transar com a mãe. eu Não tá não. nesse patamar. Não, assim, eu não torceria jamais pelo Flamengo. Agora, pela Argentina, pode ser Mas, também. Posso complementar? claro. Tem um ponto nessa história que é qualidade de futebol, acho. Eu não sei se assistiram um filme chamado O Ano que Meus Pais Saíram de Casa. É um filme bacana, enfim, ambientado na ditadura militar e tal. Impressão. E tem uma cena de um jogo na Copa de 70, né? Porque o filme se dá durante a Copa de 70. E tem uns pessoal meio subversivo lá que começa a torcer, o jogo Brasil-Tchecoslováquia, que foi a estreia do Brasil, começa a torcer contra o Brasil, né? Porque, enfim, Tchecoslováquia, cortina de ferro e tal. Colocar um cisco aqui no meu olho. E aí ele começa a torcer contra o Brasil. O Tchecoslováquia faz o primeiro gol, né, na Copa. Os caras vibrando e tal, porque não, é isso aí. Só que termina o jogo e os caras, torcendo pro Brasil doidamente. Porque era irresistível, aquele time era irresistível. Era uma máquina. Então, eu acho um pouco o próprio futebol, não é nem o país, a questão política e tal. Esse time não me inspira. É um time fraco, é um time assim, que você fala, caraca, eu torço pro Santos. O Santos é um time fraco também, mas, tem a camisa. Sei lá, não te dá ânimo de torcer por esse time. Eu acho que ter o time. eu acho que é um pouco de tudo, né? Eu acho que realmente a seleção brasileira está numa entre-safra, nunca dependeu tanto do Neymar, o que não é coisa simples, né? Horrível mesmo. Eu acho que tem também uma carga da questão política de muita gente, de uma maneira, para mim, absurdamente sem sentido, associar a questão político-partidária, Bolsonaro, a seleção brasileira. Acho que isso também vai. Claro, né? Você tem situações muito peculiares de alguém que viveu algum tempo lá, que tem amigos, tem coisa, mas eu acho que, no geral, cara, o cara torcer contra o Brasil, por questão política e tudo, nossa senhora, cara. E aí, quando eu vejo aquelas manifestações tão carinhosas, né, que inclusive já estamparam manchete de jornal, né, como os argentinos assim se referem carinhosamente aos brasileiros, aí realmente eu tenho uma certa dificuldade de entender. Coisa velho, né? A gente sempre torceu pela seleção, eu não consigo me imaginar torcendo contra a seleção brasileira, especialmente, né, jogando contra a Argentina. Contra a Argentina. Eu acho que assim a coisa ganha uma deformidade de outro nível, né? Claro, os argentinos são os nossos irmãos, tem aquela briga, aquela disputa ali por causa do futebol, ninguém deseja o mal da Argentina, pelo contrário, né? País bonito, que tem uma história, que eu gostaria muito que tivesse uma situação melhor, mas em termos de futebol, eu tenho saudade do Chicão lá, para meter o pé nos caras, isso sim. Mas tudo bem, hoje acaba o jogo, os caras estão se beijando e abraçando, eu nunca vi disso, mas tô ficando velho, tô ficando meio rabugento. Bom, meus amigos, chegamos naquele... ele não quer... Eu lembrei que o Cleveland não falou nada do time dele, queria falar da Eurocopa. Bom, sem novidades, né? Inglaterra é aquilo ali mesmo, né? É Atlético Mineiro. O home que o pessoal tava falando lá naquela slogan era com R, não era com H, né? It's coming home, né? Mas que, Belo, mas que. Bom, mas enfim, agora o que eu não entendo é o técnico da Inglaterra Nossa! me escalar 3 guris, né? Os caras entraram frios, tudo 19, 21 e 23, para bater os últimos 3 pênaltis. Essa bola eu cantei também. Se eu não estou enganado, eu li ou ouvi em algum lugar
que 2 deles que perderam pênalti nunca tinham batido um pênalti numa partida oficial. Então, é inexplicável, né? E aí o 10 do time lá, o Sterling, cadê ele? Ele tinha que bater. Ele não bateu. Assim, não deu para entender isso. É muito complicado, realmente é algo muito estranho de se entender como é que um técnico numa final, né, que é jogo de xadrez, ainda mais contra um adversário tão tradicional como a Itália, faz uma mudança dessa. Até porque eu acho que tem 2 regrinhas básicas, né? Colocar jogador para bater pênalti, a chance do cara errar tende a 100%. E outra coisa, herói do jogo não pode bater pênalti. Herói do jogo é herói do jogo. Preserva o cara. Não coloca o cara para bater pênalti. Porque se o cara fez 3 gols, viramos, empatamos, levou para os pênaltis, o cara fez 3 gols, perdeu o pênalti, vai ficar marcado pelo pênalti que ele perdeu. Então, o herói do jogo não pode. Bom, meus amigos, estamos chegando aqui na reta final. Eu gostaria que os senhores compartilhassem com o nosso público, são milhões de pessoas que irão ter acesso a este conteúdo, com as suas dicas. Quem é que começa? Eu começar, eu vou ter que falar e vou ter que sair, que eu tô com uma situação aqui. Tudo bem, não tem problema. Comece o senhor. Bola fora. Para todos aqueles que se manifestaram favoráveis à ditadura cubana. Todas as manifestações, notas e coisas do tipo. Calhordas em geral. Favoráveis à ditadura cubana. E a bola dentro, evidentemente, para aqueles que tiveram coragem de sair às ruas em Cuba e enfrentar aquilo lá. Realmente precisa de coragem. Eu acho que o povo cubano que saiu às ruas está de parabéns. Aí eu dou boa noite a todos. Eu peço desculpas por não continuar, mas é que eu preciso sair mesmo. Sem problema, Rodrigão. Obrigado aí. Até a próxima semana. Tchau. Quem é o próximo da nossa lista? Eu falo rapidinho, tá? Diga aí. Então vamos lá. Bola fora 1, Guedes, por essa não reforma tributária. Bola fora 2, Congresso, por essa maravilha desse fundo eleitoral. Bola fora 3, toda essa moçada, conforme o nosso querido Rodrigo falou, que ficou tentando defender o indefensável do regime cubano. E bola fora 4 ao Flamengo, que mandou embora o Rogério Ceni. Acho que nesse país, a gente precisa... O único de novo livre aí, ô Porto. Tá, então, pois é. Eu tenho a expectativa de que São Paulo agregue o cara. Não, assim vão cair os 2 juntos. Já pensou que delícia? Cair o São Paulo junto com o eu entendo esse rancor, né? Tomaram muito gol da gente, 100º foi em cima de vocês. Tudo bem, não. Eu acho que o Rogério tem que voltar para o São Paulo, num outro momento, começando um trabalho, sem contar que hoje a gente conta com o excelente Hernan Crespo, lindo, quer dizer, desculpa, um excelente técnico, então eu acho que não é o momento. A minha ideia, se eu fosse o Rogério, tirava esse resto de ano de férias. Né? Aí deixa ver o mercado ano que vem, dá um começo de Fortaleza temporada. já chamou, já. Deve estar indo pro Fortaleza. Mas eu acho que ele tem que se cuidar um pouco da carreira dele, para não ficar essa coisa de marcado como técnico de um time só, né? Eu acho que assim, ele fez um bom trabalho lá, porque na verdade o que acontece? O que fica claro, o Rogério é uma pessoa de personalidade muito forte, né? E assim sendo, ele quer se impor. E não é assim, né, cara? Uma coisa era no São Paulo, que ele era dono do time, outra no Flamengo, né? E com um elenco de cobra. Ele foi jogador de futebol, ele sabe, né? Aconteceu isso no Cruzeiro, em alguma medida aconteceu de novo no Flamengo. Então, eu acho que nesse sentido, talvez o Rogério tenha que começar a lidar um pouco melhor aí com a personalidade dele quando ele estiver à frente de um grande clube. Será que resolve? Em terapia? Você sugeriria aí um sabático com terapia, assim, para ver se melhora? Não sei se terapia resolveria, porque eu acho que talvez não seja nem assim um problema psicológico. Acho que é uma certa malandragem mesmo, um jogo de cintura, né? O Rogério é uma figura... É muito difícil você ficar indiferente ao Rogério, né? Rogério, ou você ama ou você odeia, né? Não é que nem o Marcão do Palmeiras, por exemplo. Pô, não importa se todo mundo gosta do Marcão, um cara divertido e tal. Quem ama é o torcedor de São Paulo. É assim também. E isso é pouco? Terceira maior torcida? Agora a torcida do São Paulo é do Fortaleza, né?
Do Fortaleza, pode Bom, ser. acabou o Fortaleza futebol, né? também. Vamos seguir. Vamos seguir. Olha, tá vendo? Você falou do Rogério Ceni e acabou o programa. Você percebeu? Aí mexe com a paixão, aí não dá, eu perco a razão. Vamos, Xará, quais são as suas Ele dicas não deu aí? nem bola dentro, não tem bola dentro hoje, né? Quem? Não, só bola fora. Ele só deu bola fora. Então, foi isso que eu perguntei se não tinha bola dentro. Vamos lá, vai. Minha bola dentro. Pô, como é que eu não vou elogiar aí o Congresso na aprovação? Ainda falta o Senado, né? Mas a Câmara aprovou a barreira super salários, várias regras aí para dar uma arrumada na casa, né? Afinal, importante, né? A minha bola fora vai para esse negócio, essas regras, né? Para barrar super salários. São coisas inacreditáveis. Eu não sabia. Por exemplo, tem mais de 500 benefícios que podiam superar o limite constitucional. 500. Reduziu só para 32. Diminuiu só para 32. São só 32 benefícios que podem superar o limite. 32. Você consegue... Vamos tentar fazer um brainstorming aqui se a gente consegue levantar 32 benefícios diferentes nos salários das pessoas. Marcelo, essa de limita a venda de férias não é para o executivo, não, porque o executivo nunca pôde. Então, aí eu destaquei essa aqui. Limite de venda de férias a 30 dias. Eu sei, é do judiciário, porque os caras têm 60 dias e aí podiam vender os 60 dias. Caraca, você não está entendendo, Marcelo. Você não está entendendo. Eu passei 5 anos no governo, eu tirei 2 semanas de férias e perdi todas as outras férias. Não podia vender. Agora pode. Você não entendeu. Agora pode. Antes não podia. Ah, entendi. Agora pode. Quer dizer, isso foi vendido como cortou os super salários. Aí você vai ver o que foi aprovado. Uma vergonha. É vergonhoso chamar isso de limite. É ridículo. Os caras acham que todo mundo é otário. Tem um negócio de trouxa na testa. Impressionante. Impressionante. Enfim, essa é a minha bola fora. E a minha dica, de novo, eu já indiquei esse documentário aqui, mas acho que essa semana vale a pena indicar novamente para quem não assistiu. Cuba and the Cameraman, está no Netflix. É um trabalho de 40 anos de um cinegrafista americano que até tem uma simpatia pelo regime cubano, né? É meio esquerdinha e tal. Mas o documentário é fantástico. Ele acompanha... Primeiro que ele tinha uma entrada com Fidel Castro, que nenhum outro americano tinha. Então, ele tem imagens inéditas do Fidel Castro. Quando ele veio para os Estados Unidos, no hotel, enfim, um cara muito carismático, né? Como não poderia deixar de ser. Mas ele acompanha, né? 3 famílias cubanas. Oi? Como são os ditadores, né? Eles têm um certo encantamento em um dado momento. Né? Senão, como seriam ditadores, todos né? Eles são muito... Exatamente. O cara não não é antipático, é muito simpático, por sinal. E ele acompanha 3 famílias em Cuba durante 40 anos. Então, desde o auge, né, do regime cubano, quando tinha o dinheiro da União Soviética e tal, e vai acompanhando toda a degradação. E ele empresta a câmara dele como você estivesse olhando. Então, ele não faz juízo de valor, né? Você vai tirando as suas próprias conclusões ao longo do tempo, né? E você vai vendo isso que eu falei logo no início, né? Sobre uma parte relevante da população de Cuba apoia o regime. Você vê isso no documento. E você vê gente que... uma dessas famílias, a moça foi para os Estados Unidos, migrou para os Estados Unidos, né? Então, ele vai mostrando, sem tomar partido, a realidade, como ela é em Cuba. É muito, muito, muito interessante. Eu recomendo, inclusive, para entender um pouco melhor
o país, né? Nessa semana aí dos protestos. É isso. E aí, Vitão, é com você. Na verdade, o Cleveland foi implacável nas bolas fora, não tem como deixar alguma, não endossar todas. E eu tô sem material porque a luz não me permite compartilhar, então eu dou uma desculpa verdadeira. Eu acho que eu vou seguir o relator Rodrigo na bola dentro e acrescentar a bola dentro para a Itália e a Argentina, afinal de contas, a gente estava falando de 2 torneios aí que os 2 vencedores, que com justiça, né? Nos 2 casos, a Argentina jogou mais bola que o Brasil e a Itália foi o melhor time da Euro. E ficamos por aí. Alguma dica? Não, estou sem dica. Então vamos lá, vou dividir aqui com vocês a minha tela. Espera só um segundinho aqui. Espera aí. Para ficar bonitinho, já devia ter feito isso. Vamos lá. Alterar. Vamos lá aqui para ocultar. E agora sim. Desculpa aí, gente. Acho que vocês estão vendo. Bom, eu vou meio... Parece que o Rodrigão adivinhou, né? A minha bola dentro e a minha bola fora vai para essa situação em Cuba. A bola dentro para essas pessoas aí que estão lutando por liberdade, que estão buscando melhores condições, que não aguentam mais viver sob a opressão desse regime. É impressionante que em 2021 ainda possa haver coisas como Cuba, Venezuela, enfim. E, obviamente, a bola fora, né, vai para esse regime opressor, mas especialmente para esses brasileiros, né, da nossa esquerda que gritam por democracia, que falam de liberdade, genocídio e simplesmente dão as costas para o sofrimento desse povo com as desculpas mais imbecis que se possa imaginar, né? Então, essa é a minha bola dentro e a minha bola fora. E agora a minha dica, que eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte sentido. Bom, surgiu no Netflix agora, né, um documentário, são 3 episódios, sobre o caso da Elise Matsunaga. Para quem não lembra, ela matou e esquartejou o seu marido. E, bom, o documentário é um show de horrores, né? Porque ele é perpetrado pelo depoimento dela e vão sendo feitas ali algumas colagens. Assistindo o programa, e foi interessante porque eu assisti do lado da Thelma, né? E eu contrastava o meu olhar com o olhar dela. O olhar dela um pouco mais condescendente, com aquela figura ali bem calibradinha que estava ali depondo, né? E eu com o olhar de alguém que já dedicou algum tempo para ler sobre psicopatia. E aí vai minha segunda dica, que é esse livro da Ana Beatriz Junqueira. Inclusive, eu queria fazer a seguinte sugestão. Para quem não lê o livro, a minha sugestão é: assistam o documentário, leia o livro e assista de novo, porque eu tenho certeza que o seu olhar vai mudar. A Elisa Matsunaga é uma psicopata. É assustador o nível de psicopatia dessa mulher. É impressionante, é indescritível, é uma coisa assim. Mas você precisa ter o olhar para enxergar os sinais que, às vezes, a maioria das pessoas não consegue perceber. Por quê? É muito natural, muitas pessoas já se deram conta disso, quando você se depara com alguém em que tem um comportamento que você, ao final, diz assim: meu Deus, como é que pode? Esse como é que pode nada mais é do que a pessoa projetando naquele indivíduo aquele seu conjunto de valores e comportamento. E quando ela projeta, ela não consegue casar os seus valores com aquele comportamento psicopático. Por isso que eu acho que vale muito a pena você assistir 2 vezes o documentário, uma vez antes e depois do livro. O livro não é nenhum grande tratado, é um livro que, dependendo do pique, numa pernada você leva. Eu acho que vale muito a pena. Mas tem uma segunda dica, também no Netflix, um documentário chamado 3 Estranhos Idênticos, que é surpreendente. Vou dar um breve spoiler. O rapaz chega para começar o seu ano letivo na faculdade e todo mundo cumprimentando ele. As meninas com beijo, com abraço. E ele, a certa altura, fala: meu Deus, que faculdade bacana é essa, né? O pessoal tão caloroso, me recebendo como se já me conhecessem, né?
Até a hora que ele tá no dormitório dele, alguém bate na porta, é um camarada atônito, olhando para ele e fala: que dia que você nasceu? Você é adotivo? Ele falou: meu, vem aqui comigo correndo. E liga pro irmão gêmeo desse camarada. E aí, quando ele liga que o irmão atende, ele coloca no telefone e o cara descreve assim: pô, eu tava falando comigo mesmo. E aí, bom, como já o próprio material de divulgação mostra, é que esse caso se torna muito famoso, esses dois irmãos vão para a televisão, saem manchetes no jornal, e aí, para maior surpresa ainda, surge um terceiro irmão. Só que no decorrer isso é caso verídico, no decorrer do Ó, spoiler, ó, spoiler. No decorrer do documentário, essa coisa vai ganhando um outro contorno. E aí é que a coisa muda de maneira surpreendente do porquê tudo aconteceu. Eu sugiro firmemente. Mas é documentário? É um documentário. Ou é sério? Não, é um documentário. Assim, é um documentário. Eu sugiro firmemente que se assista esse documentário. Eu tenho certeza que semana que vem, se vocês voltar aqui sem spoiler, mas vocês vão dizer: caraca. Mas é isso aí, meus amigos. Fica aqui a minha dica. Bola dentro, bola fora. Pô, sempre muito bom encontrar vocês. E semana que vem nós vamos para o nosso 60º encontro. Quem diria? Obrigado, Vitor. O Rodrigão teve que sair. Obrigado, Cleveland. Obrigado, Marcelo Butcherman. E até a próxima, meus amigos. Fiquem com Deus. Até, abraço.